O medo de falhar é um sentimento comum, mas muitas vezes subestimado. Ele pode se manifestar de maneira silenciosa, invisível, porém, profundamente enraizado em nossos pensamentos e comportamentos, afetando mesmo as nossas decisões e capacidade de agir. Esse medo nos impede de explorar novas oportunidades, de crescer pessoal e profissionalmente e até mesmo de alcançar o nosso verdadeiro potencial. Com a cultura da perfeição que hoje existe na nossa sociedade, o medo de falhar pode se tornar paralisante, levando mesmo à procrastinação, baixa autoestima e estagnação. No vídeo de hoje vamos explorar como o medo de falhar se desenvolve, quais os seus efeitos nas nossas vidas e, mais importante que tudo, como podemos superá-lo de forma consciente e eficaz. A ideia aqui é refletir sobre a inteligência emocional como ferramenta essencial para lidar com esse inimigo silencioso. Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao vídeo de hoje. Para quem não sabe quem eu sou, para quem não me conhece, o meu nome é Cláudia Furtado, sou especialista em inteligência emocional, mais propriamente numa área chamada transmutação emocional. E hoje eu trago o tema medo de falhar, como superar esse inimigo silencioso ou invisível. Para entender aqui a origem do medo de falhar, é realmente preciso perceber que o medo de falhar está geralmente associado à nossa percepção de nós mesmos e ao valor que damos à opinião dos outros. Desde a infância somos condicionados a buscar o sucesso e evitar a falha a todo custo. A falha muitas vezes é interpretada como um reflexo de inadequação pessoal, o que leva ao desenvolvimento de crenças limitantes, como se eu falhar, serei rejeitado, ou então não sou bom o suficiente para tentar. A inteligência emocional ajuda-nos a perceber que o fracasso não é um reflexo da nossa identidade, mas sim uma parte natural do processo de aprendizagem. Ao entender que errar é uma oportunidade de crescimento, podemos mudar a nossa mentalidade para encarar a falha de maneira muito mais positiva e construtiva. Falhar não é o fim do mundo, mas apenas mais uma oportunidade para nós conquistarmos aquilo que realmente pretendemos conquistar e aprender aquilo que tem que ser aprendido. Agora vamos passar para os impactos do medo de falhar. Quando deixamos o medo de falhar dominar as nossas decisões, passamos a viver de uma forma muito mais defensiva, evitando riscos e mantendo-nos na nossa zona de conforto. Esse comportamento resulta geralmente em procrastinação. Portanto, o primeiro impacto do medo de falhar é a procrastinação. Muitas vezes adiamos projetos importantes ou evitamos novos desafios, pois acreditamos que não seremos capazes de concluir a tarefa em questão com sucesso. Outro impacto do medo de falhar é a baixa autoestima. O medo de falhar alimenta a sensação de inadequação, criando uma narrativa interna de que não somos suficientemente bons para realizar algo. E outro impacto do medo de falhar que tem sobre a nossa vida
é a paralisia diante de oportunidades. Grandes oportunidades, seja no trabalho ou na vida pessoal, podem ser desperdiçadas por medo de não sermos capazes de aproveitá-las. Por vezes o medo de falhar é tão grande que realmente lá está as nossas questões internas. Será que somos capazes? Será que vou ser suficientemente bom para tentar? Quando colocamos essas questões, muitas vezes, e ficamos paralisados perante essas mesmas questões, realmente ficamos reféns delas e por muitas vezes desperdiçamos as oportunidades que temos em frente e não somos capazes realmente de aproveitá-las. Esses efeitos ou impactos geram um ciclo vicioso na nossa vida. Quanto mais tememos falhar, menos agimos, o que reforça a nossa percepção de inaptidão. A longo prazo, o medo de falhar mina a nossa autoconfiança e impede o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Agora vou falar de estratégias práticas para superar o medo de falhar. Portanto, vou falar aqui em pequenos passos que se podem dar e fazer para realmente superar o medo de falhar. Superar o medo de falhar exige realmente a aplicação de algumas estratégias práticas, como já disse, ou algumas abordagens que podem realmente ajudar nesse sentido. E a primeira estratégia é reestruture os seus pensamentos. Quando você perceber que está temendo o fracasso, pergunte a si mesmo: qual é o pior cenário possível? E o que é que eu posso aprender com isso? Muitas vezes o medo de falhar é uma distorção da realidade. Não é real. Por vezes os cenários que nós colocamos para nós mesmos. Ao enfrentar esse pensamento, você percebe que realmente as consequências de falhar raramente são tão graves quanto o medo sugere. Outra estratégia prática para o medo de falhar é desenvolva a autocompaixão. Seja gentil consigo mesmo ao enfrentar os seus erros. Em vez de se criticar duramente, reconheça que todo mundo falha em algum momento da vida e que o fracasso é uma parte normal do caminho para o sucesso. Por vezes temos mesmo que falhar para depois aprender e para depois tentar novamente e conseguir ou conquistar. Terceira estratégia para superar o medo de falhar e a terceira estratégia é quebre o desafio em pequenas partes. Quando o medo de falhar for avassalador, divida o projeto desafiante, o objetivo desafiante, em etapas menores e mais gerenciáveis. Ao realizar aos poucos essas mesmas etapas, portanto, ao conseguir realizar, portanto, se tornarão em pequenas conquistas e assim você constrói realmente uma confiança gradativamente maior e minimiza o medo. Outra estratégia prática é desafie-se regularmente. Enfrente pequenos riscos controlados no dia a dia. Isso ajudará
a treinar a sua mente para entender que o fracasso não é o fim do mundo, mas sim é apenas uma oportunidade de aprendizagem. Portanto, falhar realmente não é assim nada de especial. Estamos aqui para tentar, errar, aprender e voltar a tentar. Portanto, vamos olhar para o fracasso, a falha, como uma oportunidade, sim, de aprendizagem. E, por fim, outra estratégia prática é pratique a autoaceitação. Aceitar a possibilidade de falhar é fundamental para superar o medo. Isso não significa se conformar com o fracasso, mas sim compreender que ele faz parte do processo. Ao aceitar o risco, você torna-se muito mais corajoso ou corajosa e assim vai ter mais capacidade de voltar a tentar e perseverar até conquistar. Agora vou dar aqui exemplos práticos de como o medo de falhar realmente afeta a nossa vida. E o primeiro exemplo é, vou dar um caso de procrastinação ao iniciar um novo projeto. Agora vamos supor que você tem uma ideia de negócio, mas o medo de que ela não dê certo o impede de começar. Aplique então a estratégia de quebrar o desafio em partes menores, como criar um esboço inicial ou compartilhar a ideia com alguém de confiança. Cada pequeno passo que der reduz a ansiedade em relação ao mesmo projeto e aproximará cada vez mais do sucesso. Outro exemplo prático de medo de falhar, por exemplo, o medo de falar em público, que é um medo também muito comum quando falamos em medo de falhar. Muitos evitam falar em público por medo de cometer erros. Nesse caso, o ideal é praticar em pequenos grupos ou em situações de menor pressão, construindo-se gradualmente, assim, a confiança em si mesmo, até se sentir preparada para apresentações maiores. É muito importante aqui reestruturar o pensamento, reconhecendo que pequenos erros são normais e que fazem parte de todo este processo de aprendizagem rumo ao sucesso. Portanto, isto é fundamental. Reestruturar o pensamento. E aqui, para concluir, o medo de falhar realmente é um inimigo que atua de forma silenciosa, mas profundamente prejudicial na nossa vida. Ele limita as nossas escolhas, sufoca a nossa criatividade e impede mesmo que alcancemos o nosso verdadeiro potencial. No entanto, ao desenvolver a inteligência emocional, é possível mudar a nossa reação ao fracasso. Nossa reação e nossa relação, principalmente nossa relação com o fracasso. Encará-lo como uma oportunidade de aprendizagem e não como uma definição de quem somos é o primeiro passo para superá-lo. Isto é muito importante. Não identificarmos com o fracasso ou com a falha, mas sim vermos que é só mais uma maneira de nós, portanto, ultrapassarmos. Portanto, é mais apenas uma barreira que temos que ultrapassar para atingir o sucesso. Se calhar temos que mudar alguma perspectiva, alguma coisa
em nós para que realmente o sucesso venha de forma mais tranquila. Ao aplicar estratégias práticas como reestruturar pensamentos, desenvolver autocompaixão e aceitar o risco inerente à vida, porque o medo de falhar é um risco inerente à vida, é inerente à própria aprendizagem, podemos então neutralizar o medo de falhar. No final das contas, o sucesso não está em nunca falhar, mas sim em continuar tentando, aprendendo e crescendo com cada tentativa. Ao superar esse medo, abrimos caminho para a realização, quer pessoal, quer profissional, de maneira muito mais plena e significativa. E isso é o que importa. E é isso. Se gostou, põe um like, ou um gosto, compartilhe e comente. Até uma próxima.